Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Palavra de Deus. Tomem assento. Glória a Deus. Nós vamos dar sequência ao assunto: o tempo de Deus e as precipitações dos homens. Nós precisamos viver no tempo de Deus, no Kairós de Deus, né? A humanidade está no Cronos, no tempo da cronologia normal, mas nós queremos o tempo de Deus. A hora de Deus é perfeita. E nós falamos já alguma coisa sobre a questão do tempo de Deus, o controle soberano de Deus sobre o tempo, sobre as estações da vida. Falamos que para cada coisa há um tempo determinado, quando esse Deus é o nosso Deus, e também com relação à história, o que está determinado na história, claro. E Deus sempre está mostrando os dois extremos: tempo de viver, tempo de morrer, tempo de coisas fáceis, tempo de coisas difíceis, tempo de plantar, tempo de colher. Tem as estações, tudo na nossa vida, nós passamos por tempos. Tem hora que o casamento está uma doçura, sorrisos, palavras amorosas, meu chuchuzinho, meu docinho de coco, olha, eu não vivo sem você. Aí chega aquele outro tempo: olha, eu não sei porque eu estou vivendo ainda nessa casa. Tempos difíceis. Tem casais que são mais equilibrados, sabem enfrentar o tempo difícil, calando, orando, jejuando, compreendendo, perdoando diariamente, e aí enfrenta de maneira mais tranquila. Mas outros gostam de falar o que não deve, gostam de dar o troco. Se vier com um, eu vou com dois. Se vier com a panela, eu vou com a panela e a tampa. Sabe aquela, se eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela, eu sou tranquilo, mas não toca não. Aí o tribufo entra no meio, aí começa a falar aquelas coisas que não quer nem saber se é verdade, só quer atingir o outro. Depois que o tribufo sai, aí fala: eu falei umas coisas que não devia. Por isso que uma das coisas excelentes dentro dos tempos, das estações, das coisas que acontecem conosco, que a gente tem que ter, é egkrateia. Isso no grego quer dizer domínio próprio. O momento não justifica o atrevimento de palavras que Deus condena. A Bíblia diz que nós daremos conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Eu falo isso imaginando os casais brigando. E aí não termina só aí, porque aí dava vazão para a gente entender, igual a Constituição do Brasil, né? Fala umas coisinhas por alto só para os caras fazer o que quiser fazer, né? Só que o versículo não termina aí: nós daremos conta de toda palavra que sai. Ele fala assim: de toda palavra frívola, ou seja, louca, impensada. Pessoa que diz assim: quando eu vi, falei. Vai dar conta do mesmo jeitinho, porque a boca fala do que está cheio o coração. Deus, Ele sabe o que está falando. Então, domínio próprio, para não falar besteira com a boca e abrir brechas para que o inimigo haja nesta situação. Então é necessário domínio próprio. Tem hora que a coisa é feia mesmo, você tem que tremer, mas não abre a boca, para não perder a bênção. E tem hora que os casais pensam: não tem solução, não vai, esse aqui agora acabou, daqui um pouco está
sorrindo de novo. A estação da crise passou. Tem tempo de bonança, que você não está devendo ninguém, está comprando até umas carninhas mais graduadas, e tem o tempo que vai comer arroz e feijão, e dependendo, arroz e farinha, mas vai ter uma pimentinha de vez em quando. Nós temos que aprender a viver as estações da nossa vida, contente com tudo que está acontecendo, porque o Senhor está no controle da vida do cristão. Amém? Uma coisa que a gente já aprendeu até aqui, eu estou dando sequência ao estudo de terça. Então, você que está meio assim, vai lá no estudo de terça e reveja no YouTube, na página da igreja. Vez ou outra é bom a gente colocar nas redes sociais também a página da igreja do YouTube. Ok? Uma das coisas que nós entendemos, principalmente dentro disso, que nós já temos falado, é que não podemos precipitar. Lembra de Provérbios 19:2? Não é bom, na Revista e Corrigida, não é bom proceder sem refletir. Peca quem é. Você tem noção do quanto que a gente já perdeu nas precipitações nossas? Tanta coisa importante. Precipitação de uma decisão, de uma entrega, de uma palavra, de uma compra, de um negócio, de um casamento. E tem coisa que nós já falamos aqui no estudo sobre decisões, né? Decisões de primeiro grau, decisões mais importantes na vida, decisões irreparáveis. Nós já aprendemos sobre isso no seminário Crescer. Tem decisões que não vai ter jeito de curar. Aquilo ali, né? A decisão de uma menina de perder a virgindade e daqui um pouco está grávida. Como que vai voltar atrás disso? Tem jeito? Vai ter consequência. E consequências, a criança que vem, ela é sempre bem-vinda e amada, mas a situação não é bem-vinda. E a pessoa tem que sempre separar uma coisa da outra. Criança, tem mães que não gostam dos filhos porque a gravidez era indesejada. A pessoa faz a coisa errada, toma a decisão errada e a culpa é da criança. Não, eu vou abortar porque é indesejada e o corpo é meu. O corpo é seu, mas a vida é de Jesus. Ninguém é dono de vida a não ser Jesus Cristo. A vida pertence a Ele. Aí a pessoa faz uma asneira, uma besteira, e aí fica culpando a criança. Não, você veio quando eu não queria. Dá vontade de colocar no xilindró. Quem sabe o que é xilindró? Já. Relembrar que as vó brava. Bater. Tem que ter responsabilidade. A vida é sua, a administração é sua, mas as consequências vêm de Deus. De tudo que o homem semear, preste atenção nisso. De tudo que o homem semear, escolherá. Você escolhe semear o que quiser. O Deus justo vai fazer você colher o que plantou. Então nós temos que não precipitar. A precipitação dos homens traz prejuízos enormes, né? E aí, irmãos, o crente, às vezes o crente é coração fechado para fazer as coisas de Deus e aberto para ajudar quem não precisa, ou quem não deve. Por exemplo, o Josué. Os gibeonitas chegam para Josué, vestido de umas roupinhas humildes, uns pãozinhos embolorados. Ô Josué, nós somos tão sofredor. Nós precisamos que vocês façam aliança conosco. Os inimigos se levantaram contra nós, tadinho de nós. E eles eram vizinho e próspero. O texto deixa bem claro. Aí Josué usa o coração e não a direção. Tem muita gente que sofre por causa disso. Tem coisa que é o coração, tem outra que é a direção.
Sabia que um pastor não pode dirigir com o coração? Ele tem que ter coração para dirigir a obra, mas quando for dirigir, tem que ser com a razão espiritual. E aí o Josué faz aliança com os gibeonitas. Descobre depois que fez besteira, os inimigos vão atacar os gibeonitas, como Josué tinha dado a palavra, vai lá defender quem não devia e tem os prejuízos. Não se precipite. Às vezes uma pessoa chega para mim, jovens, adolescentes, fala assim: pastor, eu preciso casar. Eu tenho que casar, pastor. Ah, é bom. Então, pastor, eu já tenho tantos anos. Falei, você está no melhor lugar. Como assim? Você ainda não tomou a decisão errada. Então, vai buscar o Senhor para tomar a decisão. Porque é melhor esperar 3 anos para tomar a decisão certa, do que tomar a decisão em 3 meses e logo em 6 perder tudo. Entendeu ou não? Então, nós muitas vezes estamos no melhor lugar e não precisa precipitar. Tem que tomar a decisão certa. Ok? Quem está aí? Então, o que devo fazer? Dentro desse tempo de Deus, essas coisas, pastor, porque o povo hoje está tudo ansioso. O povo quer fazer ontem. Sim ou não? A pessoa vai fazer uma venda, quer que a pessoa, o povo está tão ansioso que não explica que produto é, como será e já quer vender. Não, pode confiar em mim. Falei, vem me explicar. Eu estou olhando para o Irandir, lembrando de uma coisa aqui. Vem me explicar aqui, deixa eu pensar. Não, mas o senhor vai perder. Eu vou perder se eu precipitar. Eu vou fazer a coisa quando sentir que tem que fazer. Fora disso, não vou fazer. E se o senhor tomar prejuízo? Pelo menos o prejuízo é esperando fazer a coisa certa e não tendo feito a coisa errada. Então, o que é que eu faço? Primeiro, traga tranquilidade para o seu coração. Para de querer aquilo que ainda não é tempo de querer. Gostou dessa parte? Não. Primeiro, tranquilize. Keep calm. Tranquilidade. Eu não posso errar. Senhor, eu preciso da tua direção, mas não vou fazer nada. Olha, quando Deus tirou o meu emprego, avisou 5 horas da manhã, quando foi 9 horas da manhã, aconteceu do jeito que ele falou. E ele falou, agora você não vai trabalhar mais para o homem. Cheguei em casa, aquela toda coisa, o dinheiro do acerto dava para montar a empresa, como eu já falei para vocês, o negócio, Deus levou o dinheiro todo. Não, vou trabalhar. Mesmo sendo fiel dizimista e ofertante. Aí, irmão, dentro de uma casa grande, o aluguel da casa, com o salário que eu tinha, era baixo, mas sem o salário... A casa tinha 3 banheiros há 28 anos atrás, 27 anos atrás. Então, há 27 anos, hoje é coisa mais comum, né? Mas há 27 anos atrás era porque era. Aí, irmão, eu falei para a Vilce, eu não saio daqui com dinheiro ou sem dinheiro, não saio enquanto Deus não falar. Só saímos daqui se Deus falar. O dinheiro foi embora, assim, ó. Quando Deus quer levar dinheiro, Ele leva facinho. E aí, o aluguel da casa era um absurdo. Era mais de um salário, parece, não lembro direitinho o valor aqui para falar. Mas eu falei, não sai. Aí quando faltava 10 dias para vencer o aluguel, ninguém sabia da nossa prova, eles pensavam que a gente estava cheio da nota, por causa do acerto. E nós bem tranquilos na nossa ali assim, orando, Jesus dirige. O aluguel... Não tinha mais dinheiro, faltando 10 dias para vencer o aluguel, entrou na minha conta. De um irmão de Divinópolis, Minas Gerais, que não sabia de nada. Aí, e não era pregador assim, de ser conhecido, porque às vezes Deus faz a gente conhecido para ajudar depois, né? Mas não era. E aí, por que Deus mandou 10 dias antes e não mandou no diazinho assim?
porque ele sabia que eu gosto de pagar antes de vencer. E todo mês, antes de vencer o aluguel, chegava o dia do aluguel. Deus não deixou, não. Até o dia que Ele nos dirigiu para uma nova etapa. Então, se eu precipitasse e saísse do lugar, o mesmo Deus que dá um aluguel daquela altura, dá um aluguel desse tamanho. Ou não é? Ou para Deus tem dificuldade o tamanho do valor? Não. Deus quer que estejamos na sua direção. O lugar de ser cuidado por Deus é dentro da direção de Deus. Saia da direção, perca o cuidado. Entre na direção, ganhe o cuidado. Enquanto o povo andava no deserto, debaixo da nuvem, a prosperidade estava lá. Ué, pastor, eles eram ricos no deserto. A prosperidade é não ter falta. Prosperidade de Deus é diferente da prosperidade dos homens. É não ter falta. Não faltou. No deserto falta pão, mas não faltou para eles pão. Falta água potável, mas para eles não faltou. Porque Deus foi cuidando deles no deserto. Nem a roupa faltou, nem o calçado faltou. Nem enfermidade chegou, a não ser quando eles começaram a pecar. Então, traga paz. O que Jesus fala para os seus discípulos? Em Mateus no capítulo 6, quando ele vai falar, não, 25 a seguir, andeis ansiosos. Esse negócio de andar ansioso é coisa dos gentios, que não tem um Deus como o Deus que vocês têm. O Deus que vocês têm olha para os pássaros, cuida dos pássaros. O Deus que vocês têm olha para os lírios do campo, cuida dos lírios do campo. Que nem Salomão com sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim cuida da erva, que daqui um pouco seca e vai queimada, se cuida dos pássaros, não vai cuidar de vós? Quando Jesus disse, não andeis ansiosos, ele está dizendo, os solícitos, depende da versão, ele está dizendo assim, olha, confia no meu cuidado. Vou repetir, Deus está falando com a igreja, confia no meu cuidado. E como que eu faço isso, pastor? Não viva uma vida de precipitações. Acalma essa alma. Outra coisa que eu falo para os jovens que querem casar. Você não quer um casamento? Como assim, pastor? Oh, que loucura hoje. Não, você não quer um casamento, você quer uma esposa. E tem muita gente que põe o casamento na frente da esposa e casa com a pessoa errada. A gente quer uma esposa. A gente não quer uma casa antes de primeiro querer um lar. Vocês estão escutando, não? A gente não quer uma casa sem antes de querer um lar. Quando você não dá glória é porque sua mente está lá na China. Porque um lar é mais importante que uma casa. Tem gente que não tem casa, tem mansão, mas não tem lar. Tem esposa, né, tem casamento, mas não tem esposa. Não tem esposo. Pastor, então a sugestão que o senhor me dá aí, que eu já casei e estou nessa situação, é separar, não, é curar. Ter vergonha de viver essa situação, tendo um Deus que tem poder para curar, e então tratar a situação. Pastor, então, o que eu faço não entrando em precipitações? Saiba esperar fazendo. Diga isso para o seu vizinho. Saiba esperar fazendo. Nosso negócio, quando fala esperar, na nossa cultura ocidental, principalmente, esperar é cruzar os braços. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, pastor, Ele pegou, tirou os meus pés do charco de lodo, me transportou para uma rocha.
Como que eu vou contar esses benefícios do Senhor? Aí você olha para o Davi, parece que o Davi estava lá de braço cruzado, não fazendo nada. Vai estudar a história dele. Enfrentando gigante, perseguições, enfrentando 10 milhares, enfrentando quando estava cuidando de ovelha, urso, leão. Esse esperei é a confiança, mas ele esperou fazendo alguma coisa. Faça alguma coisa. Contou com seu irmão no ombro dele e fala, faça alguma coisa. Lembra de domingo? Salmo 6, versículo 9. Até quando, preguiçoso? Tem que fazer alguma coisa, tem que reagir. Até para adorar, irmão. Esse negócio de adorar com cara feia, eu não. Vamos adorar. Agora, quando eu olho para alguém, aí a cara feia é bonita, porque tem a cara feia, né? Recebeu o Jean de volta, que estava pregando, mas a sério, né? Deus abençoe. Tem a cara feia e tem a cara feia bonita. A cara feia. Agora a cara feia é bonita. Você tem cara feia ou cara feia bonita? Porque, já viu, senti a presença. Uma vez eu fiz um encontro na católica, irmão, eu era terrível. Aí me levaram para ver se me curava, no encontro. E aí, no último dia foi que eu quebrantei. Eles põem carta, entrega carta, não sei o que, seu pai, sua mãe, querendo fazer a gente orar. Aí, e eu inventando história com tudo. Aí no último dia, irmão, eles entraram aquele tanto de gente com pétalas de rosa, assim, negócio cheio de pétalas de rosas vermelhas, roxas, vinho, e entraram cantando, e já tinha acabado de entregar umas cartas para a gente, que é a família, não sei o quê. Aí puseram uma música lá, fica sem um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, e o povo jogava as flores, nas mãos que sabem ser generosas. Aí eu fui quebrantando, e aí começou a querer vir as lágrimas. A hora que eu fui despejar, não tem jeito de segurar isso não, eu vou despejar. A hora que eu fui despejar, que eu olhei para a minha direita, tinha uma cara feia bonita. Eu não sei como que ela inventou aquele tipo de cara. Eu sei que quando eu olhei, ao invés de eu chorar, eu comecei a rir pela cara que tá. Acabou com a minha emoção. Tem que ter a cara feia, bonita, de adoração, irmão. Amém ou não? Então, eu tenho que esperar fazendo alguma coisa. Eu tenho que esperar movimentando, esperar fazendo. O que, pastor? Primeiro, esperar perseverando na doutrina. Efésios 4,14 diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós temos que parar de errar ouvindo as doutrinas espúrias, erradas. Nós temos uma doutrina. Colossenses 3,16, habite em vós. Habitar é permanecer ali, não é visitar. Habite, more em vós a rica doutrina de Cristo. More em vós abundantemente a doutrina de Cristo. 2 de João, no versículo 9, 8, 9 por ali, diz assim, que quem vive ultrapassando a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então, nós temos que esperar em Deus, viver em Deus, perseverando na doutrina de Cristo. O que é doutrina? Didaquê. O que quer dizer didaquê no grego? Um conjunto de normas bíblicas que deve reger a minha vida. Eu tenho que perseverar naquilo que Deus me ensina.
Entrou mágoa, o que a doutrina diz? Perdoa. Então eu tenho o quê? Eu tenho que ficar falando, Deus, eu não consigo, ou eu tenho que já obedecer? O problema de muitos de nós é o não consigo. Muitas vezes, 99,9%, o não consigo é, na verdade, sinônimo de eu não quero. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, uma pessoa bem doutrinada na palavra de Deus, ela é inabalável. Eu não estou dizendo doutrinada na igreja, doutrinada na palavra. Tem gente que é doutrinada na igreja, vem em todos os cultos, participa das orações, participa das campanhas de jejuns, mas não vive a palavra. Antes de qualquer coisa, nós temos que ser doutrinados na palavra. E Paulo adverte Timóteo que nos últimos dias, advertindo a nós, na verdade, os homens teriam comichões nos ouvidos procurando doutores, um montão de doutores para si, porque não suportarão a sã doutrina. Já viu que as pessoas não suportam? Quando alguém está magoado, você fala que tem que perdoar, ele não suporta isso. Não, você está doido. Quando fala para uma esposa que tem que curar-se com o esposo, dependendo da situação, eles falam que você não entende. O senhor não me entende. O senhor está do lado do meu marido. Aí você chega no marido e fala que ele tem que perdoar a esposa e consertar. O senhor não me entende, o senhor está do lado da minha esposa. Não suporta a sã doutrina. Deixa eu te falar uma coisa, queridos irmãos, abram bem os ouvidos e os seus olhos espirituais, em nome de Jesus, e a alma, o entendimento para a palavra de Deus. Deus cura qualquer casamento. O problema de Deus é o que a gente faz dentro do casamento, porque Ele tem o poder para curar qualquer casamento. O pior até o melhor que está na situação difícil, Ele cura. Só que a doutrina de Cristo não habita em nós temos dificuldade de perdoar. Nós falamos aquilo que Deus falou numa mensagem conosco. A gente quer perdoar do nosso jeito, não está perdoado, mas a gente não vai junto. Já pensou se Jesus nos perdoasse assim? Olhe para cá. A partir de hoje, Jesus vai te perdoar sim, ok? Ele te perdoa, mas não anda junto. Faz assim. Porque a gente quer perdoar dessa forma, mas quer que Jesus perdoe de outra. E Jesus disse, assim como vos tenho perdoado, perdoai uns aos outros. Assim como eu te amo, ame uns aos outros. Jesus nos ama ao ponto de ir atrás para dizer, reconcilia. Faça a coisa da maneira certa. Então, primeira coisa, que eu vou, para não precipitar e para continuar nas estações de Deus e andar no tempo determinado de Deus? Persevera na doutrina, fora dela não vai funcionar. Viva a palavra. Pague o preço que for para não abandonar a palavra. Está gostando? Eu estou no vira hoje. Vira para o seu irmão e fala, persevera na doutrina. Diga, da palavra. O problema do povo de hoje é que tem a doutrina própria. A minha doutrina. Não, eu não penso assim não. Ah, não pensa. O senhor falou que tem que confessar, mas eu não penso assim não. Então como é que está a sua vida, miserável? Já viu, aquela pessoa diz que não concorda que tem que confessar, mas a vida está um trevo de confusão. Não concorda que tem que confessar, mas está embaraçado.
Não concorda que tem que confessar, mas Deus revela o pecado no meio da mensagem. Quando Deus não começa a apontar, hein? Tem gente que vai desprezando, e Deus aponta no meio das pessoas. Estava pregando ali, Minas Gerais, depois da balsa, e você chega em Capinópolis. Viu que eu levei o meu cérebro a pensar? Capinópolis. E Deus falou para um presbítero lá descer do altar. Em catalão, Deus falou para um presbítero descer do altar. Presbítero. Porque estava em pecado assim e assim. E as duas pessoas foram humildes, desceram chorando e reconciliaram. Por que Deus faz isso? Porque a pessoa vai protelando, mas tem certeza que Deus já tinha falado, até que não dá mais. Por que Deus revela então? Porque tem que confessar e deixar. E quantas pessoas aqui no meio de nós que confessou e deixou, saiu aliviados, abençoados, em paz, irmãos. A cura é instantânea. Quando a pessoa faz, é bonito demais. A pessoa chora, lamenta o erro, a falha, e aí você ora com a pessoa, ela, ai pastor, mas saiu um peso. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Então, perseverar na doutrina só na palavra não, é o conjunto de normas bíblicas que rege a minha vida. Outra coisa que eu devo perseverar, continuar fazendo. Diga, perseverar na comunhão. Eita, mas isso aqui é importante demais. Tem gente que tem a palavra, mas não tem comunhão. Olha o que diz Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ah, nós estamos longe disso. É o obreiro implicando com o obreiro. Fiquei sabendo umas coisas que entristecem a alma da gente. Lá vai o senhor atirar no altar. Não, lá vai eu ensinar no altar. O obreiro não sei o quê, o meu carro, o outro, aí um passa pelo outro, empurra. Gente, você acha que Jesus voltar, sobe? Está pensando que está servindo o quê? Não tem cabimento. Irmão, crente ama, perdoa. Não adianta sentar no banco da igreja e fazer cara de santo, tem que ser santo. Está gostando? Hoje eu estou no vira e não está gostando, aleluia. Tem que ter, se nós estamos no mesmo corpo, irmão, já viu aqui no meu mesmo corpo, está vendo o corpo aqui mesmo? Já pensou os membros com pensamentos diferentes? Aí o coração disse, não, eu vou bater a hora que eu quero. Não, você tem que bater, tem que bombear. Cadê o Johnny? Johnny, tem que bombear por pulmão, o pulmão fazer o trabalho, o pulmão vai mandar de você, tem que mandar para o corpo. Não, hoje eu não quero não. Meu filho, se eu separar, nós tudo morre. Estou nem aí. Não tem uns membros assim? Tem ou não tem? Ô pulmão, mexe aí. Não, não quer mexer não. Hoje eu vou dormir o dia inteiro. Não, você não pode dormir não, tem que ficar funcionando sempre. Olha, eu não quero receber oxigênio, eu não quero receber gás carbônico mais não. Ô miserável, você tem que receber. Já viu que não tem uns crentes revoltados? Não, não vou fazer mais, eu vou entregar. Vai entregar o quê? Sua salvação? Tem que fazer. É sua sobrevivência. É sua sobrevivência. Pulmão, se você parar, nós todo mundo morre, mas você também. Coração, se você parar, nós todos morremos, mas você
também. Por isso que na obra de Deus não tem lugar para orgulho, para exaltados que decidem fazer da maneira que quer. Existe uma direção, existe um propósito, existe um plano de Deus. Sim, no meio de nós tem gente que nos fere bastante, fala o que não deve, calunia, inventa história, fofoca, mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em continuar sendo fiel a Deus, amar, perdoar, compreender, fazer a minha parte. Gostou ou não? Fechou a cara? Cara feia, feia ou cara feia bonita? Tem uns que faz cara feia bonita quando a palavra atinge, faz. Tem uns crentes que é tão bom que eles fazem assim, manda Jesus, manda. Aí tem uns que fazem assim, não é para mim, isso, eu sou fiel. Irmãos, quando nós vivemos nessa unidade de comunhão, unidade, nós somos fortes. Quem persevera na doutrina, os pés estão na rocha e é inabalável, diz o texto bíblico. Quem está em comunhão, está envolvido com todos os membros e bem cuidado. Nas rochas, na rocha inabalável. Na comunhão, cuidado. Pode estar em cima da rocha e seco, mas em cima da rocha em comunhão está cuidado. Quem vai perseverar aí? Outra coisa que nós devemos perseverar, na oração. Você já viu tanto de empecilho que surge quando você decide orar? Orar com propósitos, né? Orar de vez em quando assim, Senhor, obrigado por esse alimento, coisa boa. É fácil. Aliás, você faz isso até sem ver. Agora, ajoelhar. Ainda mais hoje, porque o diabo está fazendo cada peripécia para que as pessoas não orem. Irmãos, quantos evangélicos temos no Brasil? No mínimo, hoje, 60 milhões. Agora escute, por favor, e preste bastante atenção. John Wesley, todo dia de manhã, o sol não nascia na Inglaterra sem ver John Wesley de joelho orando pela Inglaterra. Deus salvou a Inglaterra. Um homem. John Knox, na Escócia, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Deus salvou a Escócia. Um homem. Aí vem um punhado de gente com índios, com um punhado de gente na terra, dando o exemplo de que oraram e Deus fez a obra extraordinária. Uma vigília de 100 anos, durou 100 anos com os moravianos. Tem glória a Deus não, né? É difícil mesmo, porque a gente não está interessado nisso. Agora olhe para cá. Esses lugares, um homem, 2 homens, 3 homens. Tinha um clube santo, no caso de John Wesley, Charles Wesley, Whitefield, lá. Agora imagina, 60 milhões de evangélicos orando. Então, se eu fosse o diabo, e eu não sou, eu sou de Deus para sempre, graças a Deus pelo sangue de Jesus, mas o diabo vai querer que ninguém ore. Porque se um homem orou e a Inglaterra foi salva, se 60 milhões orarem. Outro agravante, a gente vai orar, ora para a gente e esquece dos outros. Tem um ânimo todo para orar para a gente, mas um desânimo para orar pelos outros. Coisas diabólicas, porque é dando que se recebe. Enquanto eu oro pelos outros, Deus levanta um grupo para orar por mim. E aí outra coisa que o diabo faz, cansaço. O camarada tem cansaço para vir orar na igreja
E ele disse, não vou que eu estou cansado. Aí liga o irmão, amigo, companheiro. Ó, nós reservamos a bolinha hoje, lá na quadra fulano de tal. Tá, estou dentro. Nem lembra que falou que estava cansado para ir para a oração. Conhece histórias parecidas? É hora da igreja levantar-se na oração. Olha o que diz o texto bíblico, versículo 12 do capítulo 12 de Romanos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Aí, 1 aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E aí vem a igreja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, oravam ininterruptamente. Deus mandou um anjo e tirou o Pedro da prisão. Olha o poder da igreja que ora unida. Escute, irmãos, é bom que nós estamos nesses 40 dias, é bom para a gente reanimar ainda mais. Animar ainda mais. Se nós orarmos aqui, só esses aqui, faltou, né, pessoas que estão trabalhando, que estão estudando, mas temos aqui um número bom, graças a Deus, como sempre. Se somente nós orarmos aqui do jeito que tem orar nesses 40 dias, Deus vai abrir 3, 4 obras a mais lá na Europa, vai levantar sustentadores, mantenedores, as almas vão começar a ser mais salvas, mais almas serão salvas, mais milagres acontecerão. Se nós nos dobrarmos aqui em oração e jejum, como é biblicamente, aleluia, que devemos fazer, aleluia, Deus vai usar de maneira tremenda, vai resplandecer a glória dele lá. Essa igreja aqui vai crescer muito mais, porque ela está sendo funcional, ela está sendo uma igreja que faz diferença para o reino do Senhor. E se tem uma igreja que faz diferença para o reino do Senhor, ali o Senhor está operando maravilhas. Dá glória a Deus não, obreiro, fica caladinho. Agora os obreiros que querem isso, dê glória a Deus. Isso tem que vir para o nosso sangue, isso tem que vir para a nossa alma, isso tem que impregnar em nós. Eu vou me levantar e eu farei aquilo que Deus quer que eu faça. Eu sou membro desse corpo, Deus usa-me nesse corpo. Aracabassurai. Chega de nós ficarmos envolvidos no nosso mundinho. É hora de entrar para aquilo que Deus tem conosco e para nós. Meus irmãos, vamos deixar os 60 milhões e vamos lá, 5 milhões desses 60 milhões, se eles fizerem isso, nós vamos impactar o mundo inteiro. Não precisa de 5 milhões. Se 1 milhão de pessoas fizerem isso, nós vamos impactar o mundo inteiro. Não precisa não. Se 2 ou 3 pessoas fizerem isso, nós vamos impactar o mundo todo. Vai demorar um pouco mais, aleluia, mas vamos impactar. Paulo impregnou o mundo inteiro da sua época com a doutrina do Evangelho. Você quer fazer parte disso? Não use de empolgação, use de razão, raciocínio. Você quer fazer parte disso? Agora que eu queria que você não estivesse dando glória, estivesse pensando. Eu quero mesmo. Você quer um Deus que seja Senhor da sua vida? Persevere na oração. Nós olhamos para a Bíblia, cada pessoa que perseverou na oração, Deus veio, entrou na história. Batei, e abrir-se-vos-á. Quarto, tem outros tantos, mas eu pus estas principais. Persevere em fazer a obra.
Vamos lá. Qual é o maior interesse de Deus com as almas? Todos sabem a resposta. Qual que é o maior interesse de Deus com as almas? Salvar. Você tem certeza disso? Quando houve uma reunião lá no céu, a Trindade Santa se reuniu. Qual foi a decisão da Trindade Santa? Depois de façamos o homem, lá no Jardim do Éden. Quando existe uma outra reunião tão importante e que aconteceu antes dessa, façamos o homem. Eu creio que foi assim. A Bíblia não dá a cronologia. Foi a reunião que Jesus disse: Pai, no rolo do livro está escrito sobre mim. O Senhor não agrada de gordura de carneiro, sacrifício de animais, de touros. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Envia-me a mim pelas almas. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano da salvação, ele vem antes do Éden. Antes do homem nascer ou ser formado do pó da terra. Então, lá na eternidade, houve uma reunião para a salvação de almas. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo para a salvação de almas. Tito 2,10 diz que, se não me engano é 2,10, diz que a graça se há manifestado salvadora a todos os homens. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação. João 3,16, 2,8 de Efésios diz assim: pela graça, sois salvos por meio, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Então tudo que Deus quer fazer na terra, a principal coisa é salvar. Ide por todo mundo anunciar meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O propósito de Deus é salvação. Por isso que Jesus veio. Por isso que ele é chamado de Salvador. Então, se Deus tem esse propósito e eu estou agora no corpo de Cristo, qual que deve ser a minha maior preocupação? Salvação de almas. É por isso que tem gente que orgulhosamente está sofrendo e poderia não estar. Uai, pastor, o senhor está falando, se o senhor fizer a obra de Deus, eu não tenho mais sofrimento? Não, você vai ter. Mas não vai sofrer como você está sofrendo. Sofrer pelas coisas e consequências das coisas que a gente faz, é uma dor que a gente é que tem que cuidar dela e suportar. Sofrer por Jesus, quem segue os meus passos, não sente as feridas. Então, persevere, querido, levante-se, querida, levante-se. Nós devemos nos levantar para as almas. Paulo falou, fiz de tolo, fiz disso, fiz daquilo, fiz de... guardaram a lei, não guardaram a lei, para ganhar o máximo de pessoas possível. Ao invés de você brigar, discutir, atrapalhar a igreja, ficar inventando história, fofocar, se cure em nome de Jesus e se levante para fazer a obra de Deus. Está gostando? Para pastor. Lucas 12:43 diz assim: bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Diga makarios. Que quer dizer no grego, mais que feliz, feliz no seu interior, não é feliz porque tem alguma coisa, não é feliz porque está bem aqui dentro. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, Deus
Isso quer dizer o quê? Que quando Jesus vier, os que estiver fazendo é que vai subir. Você entendeu assim também? Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10, 36 a 38. Esse versículo é bem citado por nós, mas é bom para nós entendermos. Porque necessitais de... Outra versão diz... perseverança. Abre a sua Bíblia, Hebreus 10, 36, por favor. Essas duas palavras, elas se confundem na tradução de alguns textos, por quê? Porque elas são semelhantes. O que é perseverança? Obediência a longo prazo. O que é paciência? Obediência a longo prazo. Entende? 10:36, quantos encontraram aí? Quantos que a sua versão é perseverança, não é paciência, é perseverança? Dê glória a Deus. Quantos que a tradução é paciência? Dê glória a Deus. Um pouco mais paciência do que perseverança. Essas duas palavras se confundem justamente porque é obediência a longo prazo. É continuar andando com Deus, sendo de Deus. Porque necessitais de perseverança, de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, depois de haver desfeito, ou sido feito, outra versão, a vontade de Deus, possais, ou alcançais, a promessa. Primeira coisa, eu tenho que fazer a vontade de Deus para que a promessa se cumpra. E qual é a vontade de Deus? Eu tenho que continuar com Ele, obedecendo os critérios dele. Aí aqui está o quê? Doutrina da palavra, comunhão, conforme Ele pediu, oração, fidelidade na casa de Deus, santificar meus pensamentos, minha vida, a batalha da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, eu alimentando o espírito para que ele vença a carne. E aí vem o versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Por que eu tenho que perseverar? Que Jesus está voltando. Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Porque Jesus está voltando. 38 diz, mas o justo, de que eu vou viver? De que eu vou viver? Tem gente que não entende isso. Quem é que vai me fazer isso? Quem é que vai me pagar isso? Quem é que vai fazer... sabe aquele desafio? Porventura a igreja vai me dar dinheiro? Porventura não sei o quê? Não, se você é um cristão, o justo vive pela fé. No cuidado de Deus, na ação de Deus, no Deus verdadeiro, no Deus vivo e cumprindo a vontade dele. E por causa disso você vai ser fiel trabalhador, fiel patrão, fiel tudo. E aí... mas o justo viverá, e se ele recuar? Então vira para o seu, vira para o seu vizinho e diga, se começou, meu filho, para não, continua, vá até o fim. Se você recuar, Deus perde o prazer na sua vida. Deus está dizendo, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Pastor, mas tem tanta coisa que acontece para a gente recuar. Sim. Escute, preste atenção. As coisas que acontecem, o diabo quer que a gente recue. Mas as coisas que acontecem, Deus quer que a gente persevere. O diabo quer que recue para interromper toda a obra e bagunçar a sua vida. Deus quer que persevere para te dar maturidade, preparação e te abençoar. É como se alguém pegasse uma pessoa, investisse nela, pagasse cursos e cursos, faculdade e tal, e formasse a pessoa, e agora a pessoa formada pega e abandona o patrocinador. O que o patrocinador vai fazer? Perder a alegria na alma com aquela pessoa. Sim ou não? Deus investiu em nós.
Desde o nosso nascimento Ele nos escolheu. E Ele trabalhou a nossa infância, mesmo com traumas e dificuldades, porque Ele quer pegar tudo isso, nos curar hoje e nos levantar para ajudar pessoas. Então não pense em olhar para trás ou voltar por causa dessas coisas, pelo contrário, levante a cabeça, marcha e vai fazer o que tem que fazer. Se parar, vem o acúmulo das coisas, se continuar, vem o cuidado de Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha o que Deus está falando para essa pessoa aqui: separar uma coisa da outra. Se você quer seguir Jesus, faça o cálculo, porque você vai ter que desprezar certas coisas. Se você quer seguir Jesus, você vai ter que tomar decisões que doem, mas de um coração sincero, que ama, que perdoa, que compreende, porém decisões que doem. Não tem jeito de servir dois senhores. Não tem jeito de andar em dois caminhos. Não tem jeito de ficar alimentando dois tipos de pensamento, de sentimento. Você tem que tomar decisão. E ser uma coisa só. Porque sendo uma coisa só, e isto sendo de Deus, Deus vai pegar isso aí, vai se tornar frutífero. Vai produzir, vai ser produtivo. Então, quando Deus, irmãos, está falando que Ele é o Senhor do tempo, e Ele nos revela que tudo está nas mãos dEle, Ele está dizendo, então, já estou querendo falar em inglês, tranquiliza a sua alma, o seu interior, e entra no caminho da perseverança sem precipitação, e nesse caminho persevera na doutrina, persevera na comunhão, persevera na oração, e persevera em fazer a obra de Deus. Fique sobre os pés. Escute essa anotação que eu coloquei. Temos hoje a mesma oportunidade. Eu falei, é uma colocação atrevida, mas creio que é honesta. Temos hoje a mesma oportunidade que tiveram os apóstolos, a igreja primitiva, quando do início dessa igreja primitiva. Aqueles para a propagação de um reino que havia chegado. Nós para a divulgação dos últimos dias da igreja na terra. A responsabilidade é muito grande, porque o índice de suicídio está aumentando cada vez mais. O índice de drogados, drogadícios, o índice de assassinatos, de pedófilos e pedofilias, os desastres de escândalos nas obras, no mundo, as autoridades e a maneira que estão se levantando, com as leis, que reprova o desonesto, que reprova o honesto e aprova o desonesto, que é contra as famílias, nos moldes bíblicos, que é contra o justo, o correto, que está querendo expulsar Deus da terra. Não há outro tempo que Deus tanto queira levantar uma igreja viva,
uma igreja missionária, uma igreja que ganha o vizinho, que ganha a vizinha, que ganha o papai, que ganha a mamãe, que ganha o titio, a titia, que ganha o primo, a prima, o amigo, o colega, até os inimigos humanos. E Deus colocou isso para ser dito, porque você e eu somos escolhidos para este tempo. Não há tempo para timidez, não há tempo para traumas, não há tempo para ficar olhando para trás e dizendo não, o tempo é de levantar a cabeça, olhar para frente e confirmar as coisas de Deus na nossa história. Deus vai curar situações terríveis quando pessoas que estão nessas situações se levantarem para dar crédito à voz do Espírito Santo. Não acredita não? Problema seu, mas é verdade o que eu estou falando neste altar. Bem-aventurado quem inserir-se, colocar-se nesta situação diante de Deus, para que Ele use e assim cumpra a vontade dEle. Nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar. Você que está pela internet, Márcia Nogueira, que entrou depois das apresentações, Maria João, glória a Deus, Deus abençoe Portugal, Stephanie, bendiciones, a família toda aí, Deus abençoe a Vanilda Alves, Isabel Cerbeto, Deus abençoe. Você que está pela internet, a mesma palavra é para você, é para nós. Você que ficou acordado até agora, mesmo estando na madrugada, a palavra é para você. Deus tem cura para quem se levanta para obedecer à voz do Espírito Santo. Deus tem mudança para quem se levanta para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Deus tem ministério para quem diz: eis-me aqui, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Carabaxandaia, aleluia. Tem gente aqui que passou por situações difíceis. Então você é um crente rinene? Aconteça o que acontecer, custe o que custar, eis-me aqui. Tem alguém assim? Aleluia. Vamos orar então? Fale com Deus, você que quer perseverar, você que não quer precipitar, você que quer que o tempo de Deus, e tão somente o tempo dele, aconteça na sua vida, na sua família, na sua história. Levanta as mãos onde você estiver. Senhor nosso Deus e Pai, eu ministrei esse estudo de 2 terças neste seminário. Oh meu Pai, agora olha para cada vida que está se dispondo, que quer entrar no tempo do Senhor, na hora do Senhor, nos minutos do Senhor, nos segundos do Senhor. Estes que se colocam, eu me coloco na palma da tua mão, Senhor. Estes que se rendem ao querer do Senhor, à vontade do Senhor, para viverem em perseverança, derrama graça, derrama unção, derrama renovo, derrama avivamento, derrama cura para situações. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda e ponha por terra agora toda barreira, todo impedimento, todo e qualquer trauma, complexo, mal, em nome de Jesus, caia por terra, todo e qualquer seta do inimigo para impedir a vida de oração, de santidade, de assiduidade na casa do Senhor. Caia por terra as setas, caia por terra o desânimo, caia por terra o mal, seja queimado no poder do nome de Jesus. Levanta esse obreiro, levanta esta obreira, levanta com unção, com poder, com autoridade, com graça, com sabedoria do alto, com sabedoria dos céus. Levanta este obreiro, levanta esta obreira, levanta este que tem chamada, esta que tem chamada para serem obreiros, em nome de Jesus. Levanta a igreja que é obreira e evangelista, ganhadora de almas, missionária. Levanta crianças, levanta adolescentes, levanta a mocidade, levanta senhoras, levanta senhores, levanta os anciãos e anciãs da igreja. Recebe renovo, receba, em nome de Jesus, receba graça, em nome de Jesus. A cegueira espiritual caia por terra, a surdez espiritual caia
por terra, os males caiam por terra, saia todo peso, em nome de Jesus, das costas, em nome de Jesus, todo peso, todo mal saia, caia por terra, receba renovo, receba graça, seja batizado no Espírito Santo agora, fala em mistério, Marasha Kandarabaga Shandaraia. Seja batizado no Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo agora, seja renovado no Espírito Santo, línguas novas dos anjos e dos homens venham, em nome de Jesus, fala os mistérios dos céus, seja avivado, seja fortalecido, seja levantado como intercessor da obra de Deus, intercessor para os irmãos, homem e mulher de oração, seja levantado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja em nome de Jesus perseverante na doutrina, guarda a palavra no seu coração, receba a palavra viva para dentro da sua alma, entra na comunhão dos santos, Aruba saia, entra na comunhão dos santos, você é membro deste corpo, em nome de Jesus Cristo, persevera na obra, levante-se para a obra, seja abençoado, aí a panachaia, receba toda a armadura dos céus para isso, receba toda a graça, todo o renovo, toda a força, receba saúde, receba a bênção, receba em nome de Jesus Cristo. Candarabachou, candástia, mandaraga, receba avivamento. Oh, arabacassura bacamba. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vai aplaudindo, dando glória a Deus, mas levante a voz e adore a Deus no mesmo espírito, na mesma fé, ao mesmo Senhor Jesus, com a mesma doutrina, o mesmo sentimento de glória a Deus, aplaudindo, glorifique Jesus Cristo.